Olá a todos, sou a Rita e sejam bem-vindos ao canal Criminalmente Falando. Se é a vossa primeira vez aqui no canal, por favor, inscrevam-se aqui em baixo, carreguem no sininho para serem notificados cada vez que sai um vídeo novo e vão ao Instagram, @criminalmentefalando e sigam-me também por lá. Passem já por aqui pelo canal, eu já tenho alguns vídeos. Hoje vamos trazer um vídeo um bocado diferente. É a primeira vez aqui no canal que eu venho trazer um vídeo de um desastre, de uma tragédia. Venho-vos falar da queda da ponte de Entre os Rios. Foi uma tragédia que me marcou pessoalmente, porque eu vivia de perto. Eu passava muitas vezes pelaquela ponte, mesmo muitas vezes. E também, na altura, a tia de uma amiga minha, da escolinha, que eu era pequena, também morreu nesta tragédia. E pronto, foi realmente um acontecimento muito triste que faz precisamente hoje, no dia 4 de março de 2022, 21 anos que aconteceu, e então eu venho-vos trazer este vídeo. Quero dedicar este vídeo às 59 vítimas. Eu vou deixar aqui em baixo no comentário fixado os nomes de todas estas 59 vítimas e todas as fontes que eu fui procurar para vos trazer este vídeo são fontes credíveis de sites de notícias portugueses, das televisões portuguesas. Eu própria também me lembrava de muita coisa que aconteceu. E pronto, espero que gostem do vídeo. Na verdade, a ponte não se chamava Ponte de Entre os Rios, mas sim Ponte Índice Ribeiro, só que ela ficou popularmente conhecida como Ponte de Entre os Rios porque ela ligava as localidades de Entre os Rios, que ficava do lado do distrito do Porto, à localidade de Castelo de Paiva, que ficava já do lado do distrito de Aveiro. E então ficou popularmente conhecida como Ponte de Entre os Rios, sobretudo depois da tragédia que aconteceu. Então, a ponte Índice Ribeiro foi construída para unir as margens do Rio Douro, a margem entre os rios e Castelo de Paiva. Ela foi construída entre os anos de 1884 e 1887. A cargo da sua construção estava o engenheiro António de Araújo e Silva, e a ponte ficou com o nome Índice Ribeiro porque Índice Ribeiro era um político monárquico açoriano que até mais tarde chegou a ser primeiro-ministro português, e foi ele que na altura ordenou a construção da ponte. Em 1919, Portugal debatia-se com alguns problemas políticos. Durante a Primeira República Portuguesa, houve uma revolução que foi chamada de Monarquia do Norte, que era organizada por pessoas que queriam restaurar a monarquia em Portugal. Esta revolução deu-se no Porto e nos arredores, e a ponte Índice Ribeiro acabou também por ser um dos palcos desta revolução. A ponte foi dinamitada, ou seja, em alguns pontos da ponte foram colocados engenhos de dinamite e isso acabou por danificar a ponte. Ela teve danos no lado esquerdo do tabuleiro, assim como num dos seus pilares. Em 1928 fizeram obras para reparar a ponte, precisamente por causa do que tinha acontecido em 1919, e em 1959 fizeram obras para alargar o tabuleiro da ponte. E mais recentemente, em 1990, a ponte chegou a estar cortada ao trânsito para fazerem obras de reparação no piso. Mesmo assim, anos mais tarde, as populações começaram a reclamar por obras urgentes na ponte. E agora eu vou-vos falar um bocado da minha experiência pessoal. Como eu disse no início do vídeo, eu passava muito por esta ponte quando era pequena, e embora eu fosse pequena, eu lembro-me do que vi. Eu lembro-me que a ponte no piso tinha buracos, sim, buracos, era possível ver-se o rio através da ponte, através dos buracos que se viam. Realmente a ponte estava num estado lastimável, só que as pessoas não tinham outra maneira de se deslocar de uma margem do rio para a outra, tinham mesmo de ir por ali, e passavam ali muitos carros, muitos caminhões e autocarros, e era realmente muito urgente obras naquela ponte, só que não era em Lisboa, digamos assim, não era em Lisboa, não era na capital, era numa zona que muitos dos políticos nem sequer sabiam onde eram. O meu pai conta-me que na altura houve políticos que se deslocaram para o local do acidente que nem sequer sabiam onde era, que se perderam e, portanto, não quiseram muito saber daquelas populações e daquela ponte. O início do mês de março de 2001 foi muito chuvoso, o que naturalmente fez com que o caudal do Rio Douro aumentasse e, inclusivamente, as correntes também ficaram muito mais fortes. E, portanto, a 4 de março de 2001, por volta das 21h15, o quarto pilar da ponte ruiu.
o que fez com que parte do tabuleiro caísse, uma parte ficou submersa e outra suspensa na água. Seguiam um autocarro de asa de ouro, que eu também cheguei a andar muitas vezes, e seguiam 2 ou 3 veículos. Eu sempre achei que seguiam 2 veículos, sempre foi essa a minha ideia, sempre foi disso que eu me lembro. Mas em algumas reportagens que eu vi mencionam 3 veículos, mas eu também vi uma senhora a falar que era mãe de um condutor que teve mesmo sorte, que chegou a ficar na parte do tabuleiro que não caiu, e ele viu o autocarro e os carros a caírem, e ele disse que era um autocarro e 2 carros, portanto, eu vou-me ficar com a ideia que eu tenho sempre na minha mente e com a ideia de esta testemunha visual, portanto, que eu, um autocarro e 2 carros, ao todo, caíram ao rio 59 pessoas. Dessas 59, 53 seguiam naquele autocarro da companhia Asador, que já não existe, e dessas 53 pessoas, elas vinham de uma excursão da zona de Trás-os-Montes, onde elas tinham ido ver a amendoeira em flor. Infelizmente, nunca mais chegaram a casa. E de todas as vítimas, elas eram todas ali de zonas próximas, de zonas vizinhas, de localidades vizinhas à zona da ponte. 54 das vítimas eram de Castelo de Paiva, 2 de Sinfãs, 2 de Gondomar e uma de Penafiel. Só a título de curiosidade, quem me segue no Instagram também já deve ter percebido por algumas fotos que eu ponho. Eu moro na localidade de Gondomar e tenho uma segunda casa na localidade de Sinfãs. E daí eu ter de usar aquela ponte para atravessar o rio, para ir desde a minha casa até à minha casa da aldeia. E realmente então passei muitas vezes pelaquela ponte e vivi muito aquela tragédia de perto. Logo naquelas primeiras horas, houve muita gente que sentiu o impacto, que se apercebeu logo que algo não estava certo. Então foi muita gente para o local, até as próprias autoridades, os bombeiros, a polícia, e muitos ficaram chocados porque eles avançaram a ponte, começaram a andar na ponte e depois deixaram de ver o tabuleiro da ponte. Mas eles ainda não tinham realmente a noção do que se tinha passado, eles não tinham a ideia de quantas pessoas tinham caído ao rio, se é que tinham caído pessoas ao rio. E só quando amanheceu, no dia 5 de março, é que realmente se teve noção do tamanho da tragédia. Foi tão grande que chegou a abrir noticiários lá fora, como na CNN, na Sky News e na BBC. As populações, para além de estarem de luto, para além de estarem a sofrer, estavam muito revoltadas porque elas sabiam que a ponte precisava de obras, elas já tinham avisado que a ponte precisava de obras e, portanto, foram dias e semanas mesmo muito complicados. A polícia, sobretudo a polícia marítima, tentou socorrer pessoas, os mergulhadores tentaram mergulhar, só que a corrente ainda estava muito forte, as águas estavam muito agitadas e, portanto, eles não conseguiam mergulhar porque eram imediatamente arrastados. E isso também dificultou muito o resgate. Provavelmente também não teria muito sucesso. Foi possível apenas resgatar os veículos. Infelizmente, só chegaram a ser recuperados 23 dos 59 cadáveres. E para vocês terem realmente noção de como estavam as correntes do Rio Douro, alguns dos cadáveres foram dar às praias da Galiza, em Espanha, que fica a mais de 250 km de distância da zona de Entre os Rios, onde se deu o acidente. Este mediatismo todo, também com as cadeias de televisão todas em cima da tragédia, obrigou os governantes portugueses também a dar a cara, a enfrentar a situação. Na altura, o Presidente da República, Jorge Sampaio, dirigiu-se ao local. Também o Ministro do Equipamento Social, Jorge Coelho, pediu a demissão, assumiu a culpa e disse na altura que a demissão era o mínimo que ele podia fazer para ter a sua consciência tranquila. Mas antes dele se demitir, ele abriu um inquérito porque ele na altura disse uma frase que ficou marcada até os dias de hoje, ficou uma frase muito célebre, que ele disse que a culpa não podia morrer solteira. E o governo português decretou 2 dias de luto nacional. Foi também criada a Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre os Rios, que não deixa Portugal esquecer os seus entes queridos. Esta associação é composta precisamente pelas famílias das vítimas e para além de várias iniciativas que têm e de também de juntos tentarem fazer pessoas pagar pelo que aconteceu nos tribunais de forma judicial, eles também fazem muitas homenagens aos seus familiares.
Em relação ao que originou a queda da ponte, há vários fatores que contribuíram para esta tragédia. Em primeiro lugar, o mau tempo que se fazia sentir naqueles dias, que aumentou o caudal do rio, consequentemente também fez com que as forças da corrente fossem muito maiores. Também há naquela zona barragens, várias barragens que passam por ali. Há, por exemplo, a barragem de Costuma e a barragem do Torrão ficam ali perto da ponte de entre os rios, e a descarga de águas também pode ter contribuído. A extração de areias também contribuiu porque isso alterou as correntes de água, e obviamente a falta de manutenção da ponte foi provavelmente a causa fundamental para a queda da ponte. Foram abertos vários inquéritos, chegaram a haver 29 arguídos. Desses 29, 6 engenheiros chegaram a ser julgados, mas infelizmente foram absolvidos e a culpa acabou mesmo por morrer solteira. Em maio de 2002 foi inaugurada uma nova ponte que foi construída precisamente onde a antiga ponte ruiu, e em janeiro de 2003 foi inaugurado um monumento junto à ponte, o Anjo da Guarda. É uma estátua de um anjo com cerca de 10 metros de altura, em bronze, a olhar para o rio. A estátua é bonita e tem um detalhe bonito que eu vou tentar pôr nas fotos. Tem uma lágrima na face. E por baixo desse Anjo da Guarda está um memorial com as fotografias e os nomes das vítimas, onde as pessoas podem ir lá e deixar flores e velas. E depois tem também uma escadaria aí do memorial até ao rio, para realmente quem quiser ir até às margens do rio e deixar lá flores para fazer. O que é irónico e se calhar revoltante é que eu agora continuo a fazer a mesma viagem do Concelho de Gondomar para o Concelho de Sinfãs e já não passo pela ponte que foi construída sobre a que caiu, passo numa ponte que fizeram ao lado. Ou seja, há 21 anos atrás não quiseram saber, deixaram cair aquela ponte, deixaram que 59 pessoas morressem e hoje, 21 anos depois, não tem lá uma ponte, mas duas. E acho que isso também é um bocado revoltante e mostra um bocado do que é política em Portugal. Infelizmente é verdade. E amanhã vou passar por lá, também vou fazer a minha homenagem. Podem ir lá ao Instagram, eu vou deixar lá até no destaque das histórias, que eu vou tentar registrar alguns momentos e algumas fotos que eu vou tirar para vocês verem como é aquele sítio. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou então deixar aqui num comentário fixado o nome das 59 vítimas. Deixem lá o vosso like e pronto, espero que tenham gostado do vídeo e até ao próximo.